Ao meu querido amigo que vive no mundo ao lado do meu, escrevo esta carta com um coração cheio de perguntas e também de carinho por você. Hoje foi um daqueles dias em que o meu mundo inteiro ouviu uma sirene por causa de uma única pessoa, e essa pessoa fui eu. Enquanto eu digito essas palavras, meu sensor de presença ainda vibra no meu pulso como se estivesse me lembrando de que eu ultrapassei todos os limites permitidos de solidão. Eu imagino que no seu mundo ninguém liga uma sirene quando você passa um dia inteiro sem conversar com alguém de verdade. Aqui é diferente, a solidão virou um tipo de emergência pública, como se fosse uma febre muito alta que precisa de atenção imediata. Desde criança eu aprendi que ficar invisível para os outros é visto como um risco tão sério quanto uma doença grave. Quando pequena eu achava isso normal porque nunca conhecia outro jeito de viver. Só depois de ouvir falar do seu mundo é que comecei a sentir uma estranha inveja e também um frio na barriga. Dizem por aqui que no seu lado as pessoas podem sumir por dia sem que nenhum vizinho seja acordado no meio da noite. Para muitos no meu mundo isso parece uma história triste e assustadora. Para mim, sinceramente, é assustador e fascinante ao mesmo tempo. Talvez por isso hoje a sirene tenha tocado por minha causa. Eu quis descobrir como é ficar sozinho de verdade. Deixa eu te contar primeiro como essa tal sirene funciona, porque aposto que você está imaginando uma alarme de incêndio enorme e talvez não seja tão diferente assim. Cada pessoa do meu mundo usa um pequeno sensor na pele que mede quanto tempo faz que ela não tem um contato humano que realmente conta. Não vale conversa automática de trabalho nem troca mecânica de mensagens cheias de respostas prontas. O sistema tenta medir se houve escuta de verdade, se houve afeto, se houve presença. Quando esses níveis caem demais, o sensor envia sinais para uma rede gigante que monitora o que chamamos de poço social. Esse poço social é uma espécie de mapa vivo da nossa cidade, mostrando quais bairros estão cheios de encontros e quais estão ficando frios e silenciosos. Quando um bairro inteiro começa a desbotar para cores frias, os governos locais recebem alertas e são obrigados a agir. Só que às vezes o problema não é o bairro todo, é apenas uma pessoa que começa a desaparecer por dentro, como eu hoje. Quando o sensor nota que uma pessoa passou tempo demais sem contato significativo, ele dispara etapas de aviso mais suaves. Primeiro chegam mensagens gentis sugerindo pausas para café com colegas ou convites para rodas de conversa. Se isso não resolve, o sensor aumenta o nível de risco e o sistema envia lembretes para familiares e vizinhos cadastrados. Se mesmo assim nada muda, ele sobe para o que chamamos de nível 4, que é quando a sirene toca no bairro. Hoje, pouco antes de eu começar essa carta, o silêncio da minha casa foi cortado por esse som longo e grave que você certamente acharia exagerado. As luzes da rua ficaram levemente amareladas, indicando que alguém ali perto estava em risco de solidão extrema. Alguns vizinhos abriram as janelas, outros desceram para a calçada para checar quem era, e eu fiquei parada olhando para o meu próprio sensor piscando no meu braço. Eu sabia que naquele momento eu tinha me tornado oficialmente um problema público. Engraçado pensar que no seu mundo um problema assim talvez seja só um dia comum. Sempre que penso nessa diferença, sinto como se o meu mundo e o seu fossem dois espelhos que se encaram sem se reconhecer. Você pode estar se perguntando por que criamos um sistema tão intenso. Aqui ninguém esquece uma história que chamamos de a última desaparição. Foi o caso de uma senhora que morava sozinha em um prédio cheio de gente e ainda assim conseguiu desaparecer por semanas sem que ninguém percebesse. Quando finalmente abriram a porta dela, descobriram não só o corpo, mas também dezenas de cartas nunca enviadas endereçadas a pessoas que ela admirava. A notícia se espalhou e algo que já era incômodo se tornou insuportável para a consciência coletiva. Foi como se uma cortina tivesse caído e todo mundo tivesse visto ao mesmo tempo o tamanho do buraco que a solidão tinha cavado dentro da nossa sociedade. A partir dali, filósofos, médicos e gente comum começaram a repetir uma frase que hoje parece um lema simples. Solidão prolongada não é defeito de caráter, é falha de infraestrutura. Em vez de culpar a pessoa, passaram a culpar o tecido social que deixou aquela pessoa escorregar pelas fendas.
Assim nasceram os primeiros projetos para medir solidão do jeito que medimos pressão arterial ou temperatura. No começo eram apenas questionários respondidos de tempos em tempos em centros comunitários. Depois surgiram pulseiras que contavam encontros marcados e ligações telefônicas. Com o avanço da tecnologia vieram os sensores de presença que uso até hoje e que acaba de me entregar para o meu bairro inteiro. O mais curioso é que mesmo nascendo nesse mundo eu demorei a perceber que esse cuidado também pode ser uma forma de controle. Quando eu era adolescente, sinceramente adorava a ideia de que ninguém ia me deixar sumir sem notar. Eu cresci ouvindo adultos dizendo que no passado as pessoas viviam cercadas de gente e mesmo assim morriam de solidão. Os professores nos mostravam gráficos de aumento de depressão, de mortes evitáveis e de violência relacionada ao isolamento. Hoje eu sei que esses números são reais, mas também entendo que toda solução vem com um preço escondido. No dia a dia o sistema de proteção contra a solidão se mistura com tudo o que fazemos. Quando eu acordo, o sensor me dá uma pequena vibração se meu nível de conexão está saudável. Se passei muitos dias em encontros profundos, ele mostra uma luz suave e quase contente. Se passei tempo demais focada só em tarefas solitárias, mesmo cercada de colegas de trabalho, a luz fica fraca como se estivesse me agredindo. No caminho para o trabalho eu passo por telas públicas que exibem o pulso social do meu bairro. Em dias bons o painel mostra mapas cheios de pontos quentes indicando cafés cheios, conversas em praças e grupos de estudo na biblioteca. Em dias difíceis aparecem manchas frias e então surgem campanhas relâmpago convidando moradores para eventos de reconexão. Pode parecer bonito e muitas vezes é mesmo. Existem menos mortes sem testemunhas, menos surtos violentos e mais rede de apoio para quem está frágil. Crianças são cadastradas desde cedo em teias de cuidado com vizinhos, padrinhos sociais e professores preparados para notar qualquer sinal de isolamento. Ninguém desafaz eu criar meu filho sozinho porque isso é visto como fora do próprio sistema. Só que junto com tantas coisas boas veio também uma estranha obrigação de estar sempre disponível. Aqui temos um Ministério da Presença que define metas de convivência mínima para bairros, empresas e até famílias. Eles criam campanhas com slogans bonitos e engraçados pedindo para as pessoas se verem mais e se ouvirem melhor. Também fiscalizam horários de trabalho para garantir pausas de conversa que não podem ser usadas apenas para rolar telas em silêncio. Às vezes eu acho gracinha ver gente tentando burlar essas pausas fingindo conversa enquanto responde mensagens automáticas. O problema é que o sensor percebe quando a interação é só de fachada. Já vi colegas levando pequenos puxões de orelha oficiais porque passaram semanas fingindo presença sem realmente se abrir com ninguém. Em condomínios existe a figura do cuidador de vizinhança que recebe avisos quando algum morador acumula longos períodos de quietude. Essa pessoa é treinada para bater na porta com sensibilidade num caco e vazão. Ela chega com uma desculpa simples como oferecer uma sopa ou pedir ajuda com uma planta só para criar uma brecha de conversa. Muitas vezes funciona e o morador volta aos poucos para a rede de convivência. Outras vezes a pessoa se fecha e diz que está bem e que só precisa de tempo consigo mesma. O sistema tenta respeitar, mas a linha entre zelo e vigilância é muito fina. Eu mesma já senti os dois lados desse cuidado. Houve uma época em que fiquei doente e não tinha energia para ver ninguém. O sensor começou a apitar meu risco e em poucos dias eu tinha uma pequena fila de gente gentil à minha porta. Trouxeram comida, remédios e até livros que achavam que eu iria gostar. Senti um alívio profundo por não ter sido esquecida. Ao mesmo tempo senti vergonha por precisar de tanta atenção e por ver meu quadro de solidão exposto nos painéis internos do condomínio. Era como se meu cansaço tivesse virado um dado público. Em outro momento, o excesso de cuidado me cansou tanto que comecei a sonhar com um lugar onde ninguém estivesse olhando para o meu nível de conexão o tempo todo. Foi nessas pesquisas que seu mundo apareceu para mim pela primeira vez. Em alguns cursos de formação recebemos relatos de universos que funcionam como experiências de controle.
E um desses relatos havia a descrição de um mundo em que a solidão ainda é vista como responsabilidade individual. Ali as pessoas podem passar dias inteiros trabalhando, estudando ou navegando em telas sem que nenhuma sirene toque. Se ao Windows aparece, é comum dizer que a pessoa precisava de espaço ou que não soube pedir ajuda. Muitos colegas meus ficaram horrorizados com essa história. Para eles é como assistir a um filme de terror em que todo mundo anda pela cidade sem proteção. Eu fingi partilhar do horror geral, mas confesso que algo dentro de mim sentiu curiosidade. Como seria andar por uma rua sabendo que ninguém está medindo o meu nível de presença humana? Como seria tirar uma semana para ficar sozinha sem derrubar um bairro inteiro em alarmes? Foi nesse ponto que você entrou na história, porque eu ouvi dizer que você vive num lugar assim. Desde então comecei a imaginar como seria conversar com alguém que conhece esse outro jeito de existir. Um jeito em que o silêncio prolongado não é automaticamente um crime coletivo, mas também não é devidamente cuidado. Talvez por isso eu esteja escrevendo essa carta hoje, justamente depois da maior transgressão que já cometi aqui. Eu decidi testar as boias do meu próprio sistema. Há alguns meses venho sentindo que nunca estou realmente sozinha, embora muitas vezes me sinta solitária. Isso parece contraditório, mas acho que você entende. Estou sempre cercada de gente preocupada com meu bem-estar e de estatísticas sobre conexão, porém senti a falta de um encontro comigo mesma. No entanto, ficar só por tempo demais é exatamente aquilo que nosso mundo tenta evitar a qualquer custo. Então resolvi planejar o que chamo carinhosamente de meu desaparecimento experimental. Escolhi um dia em que não tinha reuniões urgentes nem visitas de família marcadas. Desliguei todas as notificações sociais opcionais e pedi folga no trabalho usando um dos créditos de descanso emocional que temos por aqui. O que eu não contei foi que meu objetivo não era descansar com amigos ou em um retiro coletivo, mas sim entrar em um período prolongado de silêncio. Eu queria chegar o mais perto possível da experiência que imagino que você pode viver quando simplesmente decide não atender ninguém. Nas primeiras horas foi até engraçado, porque o sistema interpretou meu afastamento como um pedido saudável de descanso. Meu sensor brilhou em uma cor que indica pausa de recarga, algo recomendado ocasionalmente. Eu aproveitei para caminhar pela casa sem música, sem tela, sem conversa. No começo minha cabeça repetia diálogos antigos com colegas e vizinhos. Era como se a minha mente estivesse acostumada demais ao barulho de opiniões alheias. Com o passar das horas comecei a sentir um estranhamento físico. Meu corpo parecia esperar a qualquer momento uma mensagem do Ministério da Presença perguntando como eu estava. Como ela não vinha, eu percebi o quanto me habituei a ser chicada. Depois dei uma faixa de tempo em que senti algo que só posso descrever como um vazio leve. Não era tristeza, era um tipo de espaço interno que eu não sabia preencher. Sentei no chão da sala e apenas respirei, ouvindo o som distante da cidade ao redor. Fui quase confortável por alguns minutos, como se eu tivesse encontrado um pequeno quarto secreto dentro de mim. Então meu sensor começou a mudar. A luz suave se tornou mais fraca, depois mudou para um tom que indica atenção. Logo em seguida recebi mensagens perguntando se eu desejava entrar em uma sala de conversa virtual com alguém da minha rede de apoio. Eu ignorei todas com delicadeza. Escrevi de forma educada que estava apenas precisando de um tempo comigo mesma. Em situações assim o sistema ainda tenta respeitar o desejo de recolhimento pelo menos por algumas horas. Só que eu não queria apenas algumas horas, e sim um ciclo inteiro de um dia de silêncio real. A tarde passou lenta e ao mesmo tempo estranhamente rápida. Em certos momentos eu sentia a mente mais livre do que nunca para pensar sem interferência externa. Em outros eu sentia uma angústia seca por estar quebrando uma regra que nunca foi apenas da lei, mas também da cultura. Aqui desde pequenos nos ensinam que ninguém deve enfrentar seus fantasmas sozinho. A ideia de que você na sua realidade talvez faça isso com frequência me deixou curiosa e preocupada por você.
Lá pelo começo da noite meu sensor entrou no nível máximo permitido antes da sirene. A tela mostrou um aviso claro de que eu estava cruzando a linha entre solidão escolhida e solidão de risco. Eu poderia ter encerrado o experimento ali e chamado alguém para conversar. E em vez disso fiquei imóvel observando a luz pulsar no meu pulso como se fosse um coração independente do meu. Pensei em você e nos milhões de pessoas do seu mundo que talvez cruzem essa linha todos os dias sem qualquer aviso sonoro. Pensei em quantas cartas como essa poderiam existir e nunca ser enviadas. E então decidi continuar. Quando o sistema ultrapassou o limite, iniciou a sequência de emergência. Primeiro foram enviados alertas aos meus contatos mais próximos. Em poucos minutos começaram a chegar mensagens preocupadas da minha irmã, de um amigo e do meu cuidador de vizinhança. Eu li todas com carinho, mas não respondi. Segurei o impulso de aliviar a preocupação dos outros porque queria escutar até onde o meu próprio silêncio me levaria. Depois de algum tempo a sirene soou. Não é um som estridente, mas também não é suave, é firme, constante e grave. Ele se espalha pelas ruas e ondas e todo mundo sabe que significa apenas uma coisa. Alguém ali perto está desaparecendo por dentro. Eu ouvi passos apressados no corredor do prédio e janelas abrindo. A cidade inteira parece segurar a respiração por alguns instantes. Logo em seguida meu comunicador começou a tocar sem parar com chamadas de agentes de presença. Resolvi atender um deles porque não queria que ninguém invadisse minha casa à força. A voz é a calma, treinada para não soar acusadora. Ele me perguntou se eu estava fisicamente segura, se precisava de ajuda imediata e se autorizava uma visita. Eu respondi que estava bem, que estava em casa e que não tinha intenção de me machucar. Ele perguntou então por que meus níveis de interação estavam tão baixos desde a manhã. Contei que estava fazendo uma experiência pessoal de silêncio e de escuta interna. Do outro lado houve uma pausa longa que quase me fez rir de nervoso. Em seguida ele explicou com gentileza que nosso sistema não foi criado para suportar esse tipo de experiência extrema sozinho. Eu disse que sabia, mas que mesmo assim queria entender como era ficar comigo sem qualquer apoio por um ciclo inteiro de dia. Ele não gostou da ideia, porém não podia me obrigar a sair naquele momento porque eu não representava risco imediato à minha integridade física. Combinamos que eu responderia mensagens de tempos em tempos para provar que continuava consciente e lúcida. Aceitei a condição porque não queria transformar meu teste em um confronto direto com a lei. Depois que decidi, senti uma mistura estranha de vitória e culpa. Eu tinha conseguido manter meu experimento vivo, mas às custas da preocupação de muita gente. Enquanto isso, o bairro inteiro ainda estava sob alerta porque a sirene permanece ativa por algum tempo mesmo após o primeiro contato. Olhei pela janela e vi vizinhos conversando na calçada tentando adivinhar quem era a pessoa em risco. Em teoria ninguém deve saber o nome do afetado, mas em prédios menores as pessoas juntam pistas com facilidade. Eu conseguia ver nos olhos deles uma mistura de curiosidade e medo. Foi aí que percebi uma coisa importante que quero muito compartilhar com você. No meu mundo, quando uma pessoa tenta ficar só demais, ela não leva apenas a própria mente para o limite, ela arrasta junto todo um pedaço da cidade. O sistema nos fez tão interligados que toda escolha individual de isolamento se torna um assunto coletivo. Isso é bonito quando impede tragédias e ao mesmo tempo é pesado quando você só quer ouvir o próprio pensamento sem tanta interferência. Pensei então no seu lado, onde quase ninguém sabe, quando você entra em silêncio profundo. A sensação que tive foi de que vocês carregam um fardo oposto. Lá muita gente talvez queira uma sereia que avise quando alguém está caindo num buraco invisível. Aqui muita gente às vezes deseja um botão que desligue todas as sirenes por algumas horas. Essa diferença entre nossos mundos me faz acreditar que nem o meu caminho nem o seu são completos sozinhos. Por isso eu quis registrar tudo nessa carta como se fosse um pequeno experimento de ponte entre as nossas realidades.
Depois que a sirene se apagou, o bairro voltou devagar ao normal, mas algo em mim não voltou exatamente ao ponto de antes. Eu não descobri uma resposta final sobre o que é melhor: controle total ou liberdade total. O que descobri foi uma presença nova dentro de mim, uma espécie de voz calma que eu ainda não conhecia. Ela não se parece com as campanhas do ministério nem com as mensagens dos meus amigos. É uma voz que diz que eu existo mesmo quando ninguém me mede e mesmo quando todos me medem ao mesmo tempo. Talvez essa seja a tal solidão boa de que alguns artistas aqui falam em sussurros. Uma solidão escolhida em que você não foge das pessoas, mas se aproxima de si com cuidado. O problema é que nosso sistema ainda não sabe diferenciar bem a solidão boa da solidão mortal. Por isso qualquer afastamento mais longo vira logo motivo de alarme. No seu mundo, pelo contrário, talvez vocês confundam com frequência solidão boa com simples abandono. Pessoas que só queriam ser vistas um pouco acabam sendo deixadas anos à margem porque se acredita que cada um deve cuidar de si. Pensei muito em você durante todo o experimento porque eu imaginava como seria se nossos mundos trocassem por um dia. Imagino você caminhando aqui com um sensor de presença brilhando no pulso. Talvez você se sentisse mais seguro, mas também mais vigiado. Imagine eu caminhando aí no seu lado sem qualquer sensor. Talvez sentisse o medo inicial, porém depois uma certa liberdade assustadora. Será que eu saberia usar essa liberdade? Ou será que eu acabaria me escondendo demais e só perceberia tarde demais? Essas perguntas não têm resposta clara, mas acho que elas já valem a viagem. Porque no fundo, essa carta não é apenas sobre o meu mundo e o seu. Ela é sobre como a gente administra aquilo que quase nenhuma sociedade sabe lidar direito, que é a sensação de estar sozinho demais ou acompanhado demais. Eu gostaria que você pudesse ver alguns dos nossos rituais de presença para entender melhor essa mistura de cuidado e controle. Em certos dias, por exemplo, todas as telas públicas são desligadas e as pessoas são convidadas a caminhar pela cidade em duplas ou trios. Chamamos isso de dia da presença plena. Nesse dia, cada um precisa passar pelo menos uma hora conversando com alguém sem distrações externas. Não há concursos nem metas de produtividade, apenas a exigência de que olhos encontrem olhos e vozes encontrem ouvidos. É bonito e às vezes é cansativo também, porque nem todo mundo está no humor de se abrir para um desconhecido. Ainda assim, muitos relatam que esses encontros salvaram suas vidas em períodos escuros. Temos também campanhas fixas de adoção de vizinhos em que pessoas que moram sozinhas podem se cadastrar para formar laços de convivência com famílias ou grupos de amigos. Eu participo de uma dessas campanhas e por causa dela ganhei uma senhora que chama minha atenção quando passo tempo demais trancada em casa. Ela bate na minha porta com desculpas simples como pedir açúcar ou mostrar um bolo novo. Eu sei que por trás do gesto carinhoso existe também a mão invisível do sistema empurrando para que ninguém fique esquecido. Às vezes isso me irrita um pouco e ao mesmo tempo sinto gratidão por essa rede que não me deixa sumir. Quando vejo esse conjunto de práticas, entendo porque muitos aqui acreditam que nosso modelo é mais humano que o seu. Mas depois penso no seu direito de desaparecer por alguns dias sem que um bairro inteiro seja acionado. Penso na coragem e também no risco que isso traz. Então percebo que talvez o verdadeiro caminho esteja em algum ponto em que nós estemos. Eu não sei se algum dia nossos mundos vão se encontrar de verdade. Porém, enquanto isso não acontece, posso pelo menos escrever e enviar essas cartas que atravessam aquilo que nos separa. Quero te pedir uma coisa simples depois de ouvir tudo isso. Repare nos momentos em que você sente que seria bom ter uma sirene tocando por alguém aí perto. Pode ser um vizinho que quase nunca aparece, um parente que sempre diz que está ocupado ou um amigo que sumiu das conversas. Em vez de esperar um sistema oficial te empurrar para essa pessoa, talvez você possa ser por um instante o sensor de presença dela. Uma mensagem sincera, uma visita rápida, um convite para caminhar pode não parecer muito, mas às vezes são a diferença entre alguém se afundar em silêncio ou lembrar que ainda existe.
Ao mesmo tempo, cuide também do seu direito de ficar só de forma saudável. Não deixe que o mundo empurre você para um tipo de solidão tóxica, mas também não entregue completamente o poder de decidir sobre o seu silêncio. Tente reservar pequenos momentos em que você escolhe se afastar para se escutar com carinho. Nessas horas, lembre que existe em outro lugar uma mulher com um sensor brilhando no pulso tentando fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Talvez essa lembrança faça você sentir menos peso tanto nos dias de muita companhia quanto nos dias de quase nenhuma. Eu vou terminar essa carta porque daqui a pouco meu cuidador de vizinhança deve bater a porta com alguma desculpa gentil. Ele vai perguntar se estou melhor e eu vou responder que sim, que estou bem e que acabo de conversar com um amigo de outro mundo. Se ele perguntar onde esse amigo mora, vou dizer que mora logo ao lado, mas em outra camada da realidade. Sei que ele vai sorrir sem entender direito e isso já é suficiente. Quero que você saiba que mesmo com todas as sirenes, com todos os sensores e com todo o controle, eu escolho te escrever por vontade própria. Não é uma campanha nem um relatório, é apenas uma pessoa dizendo a outra que nenhum dos dois está sozinho de forma absoluta. Receba então este abraço que atravessa o multiverso com todos os ruídos do meu mundo e todos os silêncios do céu. Da amiga que vive no mundo ao lado do seu e que não revela o próprio nome para que você possa imaginar o rosto que quiser. Agora, falando diretamente com você que está me ouvindo deste lado da tela, eu quero agradecer por ter ficado comigo até o final dessa carta longa. Se essa conversa entre mundos fez sentido para você, deixe um gosto no vídeo porque isso mostra para o algoritmo do seu mundo que nossa amizade merece continuar. Se ainda não faz parte deste canal, aproveite para se inscrever porque assim você não perde as próximas mensagens que chegam de universos vizinhos. Eu também vou te convidar com carinho a deixar um comentário contando como a solidão aparece na sua vida e que tipo de presença você gostaria de ter por perto. Se você sentir que quer apoiar mais de perto estas cartas e histórias, pode usar o código que aparece no canto do vídeo ou link na descrição para fazer uma contribuição ao canal. Lá na descrição você também vai encontrar links para outras séries completamente diferentes deste projeto com outras viagens para outros tipos de mundos. Eu me despeço de você por agora, desejando que o seu dia tenha pelo menos um encontro verdadeiro, nem que seja com você mesmo. Até a próxima carta do multiverso e que a gente se reencontre bem cedo no próximo vídeo.